voltando. Amém. Irmãos, a palavra de Deus que está em Lucas capítulo 15, Jesus ele ensina algumas parábolas para nós nesse versículo, nesse capítulo de Lucas. Mas eu queria focar com os irmãos na parábola do filho pródigo. Você já ouviu a parábola do filho pródigo? Quantos aqui já conhecem? Já ouviu falar a parábola do filho pródigo? Talvez você já ouviu falar, mas hoje você vai ler ela junto comigo, amém? Ela tem alguns versículos, mas é uma história muito interessante, talvez uma das histórias mais conhecidas na Bíblia. Mas a gente vai falar de um assunto muito importante, mas ao mesmo tempo um assunto muito presente na nossa vida hoje, como cristãos. Ela começa em Lucas capítulo 15, no versículo 11. Se você abriu aí, diga amém. Amém. Então vamos ler então. Jesus disse ainda. Aconteceu algumas coisas antes, a gente vai voltar nisso, mas Jesus aqui estava já trazendo uma resposta na forma de parábola. Jesus disse ainda: um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. Olha que interessante, me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2 filhos. Repete comigo, os 2 filhos. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo que tinha. O rapaz havia gastado tudo. Quando houve uma grande fome naquele país, e ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este morador o mandou para a sua fazenda a fim de tratar dos porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra? E eu estou aqui morrendo de fome. Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa de seu pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou. E com muita pena do filho, correu e o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus, pequei contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandália nos seus pés. Também tragam e matam um bezerro gordo. Vamos começar a festa. Porque este meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando ele voltou e chegou perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um empregado e perguntou: o que está acontecendo? O empregado respondeu: o seu irmão voltou para casa vivo e com saúde. Por isso, o seu pai mandou matar um bezerro gordo. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Então o pai veio para fora e insistiu com ele para que ele entrasse. Mas ele respondeu: faz tantos anos que eu trabalho como um escravo para o Senhor e nunca desobedeci a uma ordem sua. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. Porém, esse seu filho desperdiçou tudo o que era do Senhor,
gastando dinheiro com prostitutas. E agora ele volta. E o Senhor manda matar um bezerro gordo. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que é meu é seu. Mas era preciso fazer essa festa para mostrar a nossa alegria, pois este seu irmão estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. Amém? Até aqui, feche seus olhos, vamos fazer uma oração? Senhor meu Deus, meu Pai Celestial, em nome de Jesus, Pai amado, estamos aqui na Tua presença. Pai amado, pedimos, ó Pai, a Tua direção, o Teu cuidado, Pai amado, e Pai amado, principalmente o toque do Teu Espírito Santo, para entendermos e compreendermos a Tua vontade para nós através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a maioria de nós já conhecemos essa palavra. Essa palavra, ela é muito bonita, ela é muito linda e profunda, porque fala de um filho que tomou uma atitude contra o seu pai, e eu creio que esse pai ficou muito ferido, né? Mas só que muitas das vezes a gente foca nesse principal argumento de um pai aceitando de volta um filho que o havia desprezado. A gente foca muitas das vezes, principalmente, na restauração que o pai trouxe sobre o filho. A gente foca no arrependimento que o filho teve depois, né, de se arrebentar todo com as suas atitudes e voltar para a casa do pai. E eu creio que esse é um foco muito importante e reflete a salvação que a gente recebe em Jesus. Porque Deus, como nosso Pai Celestial, Ele precisa nos receber de volta em casa. Mesmo quando nós, né, deliberadamente decidimos pecar, decidimos desonrar a Deus e nos afastamos dele. E Deus nos recebe de braços abertos, assim como esse Pai. Eu queria chamar a tua atenção para alguns fatos importantes nessa leitura. A Bíblia fala que os 2 filhos receberam a herança, mas apenas um foi embora de casa e gastou tudo com pecados, com prostitutas, fazendo tudo que era errado. E a gente vê que chega uma hora que esse filho ele cai em si, cai na real. Já aconteceu com você? Você está fazendo uma coisa errada, está num caminho errado, e de repente acontece uma coisa, ou você chega no fundo do poço e você caiu na real. Já aconteceu, talvez, né, de você aconselhar alguém e falar assim, esse caminho é errado para você. Esse não é o bom caminho para você. Talvez um filho, talvez um amigo, talvez um parente. Não vai por aqui, você vai se machucar, você vai se arrebentar, você vai sofrer. Isso vai trazer destruição para a sua vida. E a pessoa não escutar. A pessoa seguir aquele caminho e realmente acontecer algo muito grave. Mas quando está lá moído, acorda. Alguém me falou. Alguém me avisou e eu não escutei. E você sabia que para muitas pessoas, assim como para o filho pródigo, aquela sensação de é tarde demais para mim. Agora eu tenho que viver as consequências dessas coisas. Agora eu tenho que assumir o que eu fiz e comer a comida dos porcos, porque para mim não tem jeito. Ou então eu vou me subjugar a ser quem a minha identidade não me chamou para ser, porque eu era filho, agora eu sou servo, eu sou empregado. Porque eu cheguei no fundo do poço e para mim não tem mais jeito. Você já viu pessoas que passaram por situações na vida, que ficaram tão desesperançosos, que falavam assim, para mim não tem mais jeito. O meu tempo passou. A minha oportunidade foi embora. Agora eu tenho que sofrer. Agora eu vou sofrer. Eu desperdicei a minha chance de ser feliz, de viver as bênçãos de Deus na minha vida. Para mim não tem mais salvação. Eu fiz tanta coisa errada na minha vida, e olha que eu já lidei, já conversei com pessoas, muitas pessoas que pensam assim. Não tem mais jeito para mim. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz isso, muito pior do que todo mundo fez.
e não tem mais jeito para mim. Eu desonrei a Deus, eu desonrei a palavra de Deus, eu desonrei o Espírito Santo, eu desonrei a minha mãe, o meu pai, a minha família, eu quebrei a lei, eu fiz um monte de coisas e agora eu entendo que eu estou errado, mas não tem mais jeito. Você já se deparou com algo assim? Já chegou numa situação que você falou assim, para mim não dá mais, meu tempo passou, não tem mais jeito. Eu tenho que agora viver as consequências de uma vida que não era para me ter vivido. Eu abandonei a minha identidade verdadeira para viver uma história que não é minha. Talvez você se coloque no lugar do filho pródigo. Quantas vezes nós desonramos a Deus, nós desonramos pessoas, porque a gente esqueceu a nossa identidade. O filho pródigo, ele valorizou muito mais as bênçãos, as coisas, os bens, a riqueza, do que quem proporcionou tudo aquilo para ele, que foi o pai dele. Ele valorizou muito mais o que o pai tinha do que o que o pai era. Muito mais o que eu posso receber do que o que eu posso ser. Esse é um problema grave que fere a nossa identidade, que fere o nosso chamado para sermos filhos. Eu não sei, né? Provavelmente você, assim como eu, você decepcionou muito alguém na sua vida. Você enganou, traiu, fez coisa que não devia. Talvez desobedeceu e feriu gravemente o seu pai ou a sua mãe. Ou talvez você possa estar na qualidade daquele que foi ferido. Daquele que teve o coração partido. Mas olha só que interessante. Quando a gente realiza isso, quando a gente enxerga isso, a gente pode ter duas atitudes. A primeira, o filho pródigo teve corretamente. A primeira atitude dele foi: eu pequei contra Deus e contra o meu pai. Ele reconheceu o erro dele. Meus irmãos, eu creio que a maioria de nós que somos pais aqui, quando um filho está no erro, eu acho que é tudo que a gente quer ouvir um dia. Eu pequei contra Deus e contra meu pai. Eu pequei contra Deus e contra minha mãe. Eu pequei. Por quê? Porque o primeiro pecado ele é sempre contra Deus. Em segundo lugar, contra nós mesmos e contra alguém. Essa é uma atitude honrosa, da gente reconhecer aquilo de errado que a gente fez. Mas olha só, a Bíblia não fala quanto tempo demorou. Quanto tempo passou para que ele tivesse essa atitude. Porque olha só, quando a gente faz algo errado, às vezes a gente tem até uma consciência do erro, né? Poxa, isso não está legal. Isso não era para me estar fazendo isso. Não era para me estar vivendo essas coisas. Né? Eu tenho consciência de que esse não é o meu lugar, esse não é o meu caminho, mas está errado, mas está bom. E a coisa continua seguindo, sabe? Ela continua seguindo. O filho pródigo, provavelmente, deve ter tido algum momento de: poxa, o que eu fiz com meu pai não foi legal. Não, mas tá bom gastar o dinheiro dele, sabe? Vou curtir, vou gastar, vou me esbaldar. Já chegou um dia na sua vida que você falou assim: que se dane tudo, eu vou me esbaldar, eu vou aproveitar. Mas aí depois você falou assim: nossa, tudo que eu aproveitei não valeu a pena. Porque as consequências dos meus atos me cobram depois. E aí o que acontece? Enquanto estava tudo bom, deixa estar. Deixa rolar. O pai, com o coração partido, triste, ficou no lugar dele. É assim que Deus faz conosco. Ele é nosso pai e ele fica no lugar dele de pai, esperando a gente de volta. Mas o filho escolheu o caminho dele.
enquanto a coisa não deu muito ruim, ele não entendeu que o que ele realmente estava fazendo era uma ofensa, era um pecado, algo terrível. Mas por que que ele entendeu isso? Queria que você pensasse comigo. Por que que ele entendeu isso? Por causa da consequência. A consequência dos nossos atos nos faz repensar o que estamos fazendo. Agora, deixa eu falar um pouquinho dessas consequências na nossa vida. A consequência que ele viveu foi pobreza, miséria, fome, humilhação, tristeza. E isso foi suficiente para que ele reconhecesse. Perdeu tudo, foi humilhado, estava faminto, miserável. E ele pensou: os empregados, os servos, os funcionários do meu pai têm uma vida muito melhor do que essa que eu estou levando. Mas olha só, um ponto interessante para você pensar. Ele falou que pecou contra o pai e pecou contra Deus. E aqueles que estavam próximos do pai, mesmo não sendo filhos, tinham uma vida, uma situação muito melhor. A consequência fez com que ele realizasse o estado que ele se encontrava. Meus irmãos, deixa eu abrir um parêntese para falar dessa consequência. Tem coisas e consequências que a gente não vai realizar. E que a gente não vai entender, porque talvez a gente não vai chegar a comer a comida do porco. Você está entendendo? Mas só que a gente abre brechas para que as consequências talvez sejam realizadas nas nossas gerações. Tem consequências, a Bíblia fala, que a gente sofre, nossos filhos sofrem, nossos netos sofrem, e a gente gera uma cadeia de maldição que pode afetar gerações. Nós, em Cristo, nós precisamos ter essa consciência. A minha vida representa muito além do que a minha própria existência. A sua vida é muito mais valiosa do que apenas o presente que você vive ela. Você pode ser a resposta de oração que alguém precisa. E você pode ser o milagre que alguém está esperando. Mas você pode fazer com que alguém viva as consequências de uma maldição que você levantou. É claro que em Cristo toda a maldição é quebrada. Em Cristo tudo que é mal, que é ruim, termina na cruz de Cristo. Mas precisamos ter consciência. Consciência para enxergarmos as consequências que a gente vai vivendo. Então, talvez, pode ser que você se identificou com algumas coisas dessa história. E no primeiro ponto, eu queria te dizer o seguinte: Deus está de braços abertos, esperando o teu retorno. Seja em qual situação for, seja que você se afastou do caminho de Deus, se afastou do caminho da luz, da palavra de Deus, Deus está de braços abertos. Mas a consequência do nosso pecado faz com que a gente realize: eu sou pecador, eu preciso da graça de Deus. E a Bíblia fala que a graça do Senhor se renova todos os dias. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Essa consciência precisamos ter todas as manhãs. Eu preciso habitar na casa do Pai. Porque lá é bom? Porque lá tem riquezas? Porque lá eu sou feliz? Não, é porque eu sou filho. A identidade de filho é que muda a situação. Olha só que interessante, a Bíblia fala que o pai, quando o viu, correu na direção dele. Você sabia que na cultura daquela época era desonroso correr para uma pessoa de idade? Não podia correr. Um idoso, alguém corria até ele.
Por quê? Porque ele representava autoridade, sabedoria, conhecimento. Então as pessoas corriam até o ancião, até a pessoa mais velha, para quê? Para receber instrução, sabedoria. Ele não corria até as pessoas. Mas olha a atitude dele com o filho dele. Ele corre até ele. Ele estava esperando, ele corre até ele e ele abraça ele, recebe ele de volta. E logo em seguida chama os funcionários e fala, coloca o anel no dedo dele, calça uma sandália no pé dele, vista ele com as melhores roupas. E a declaração maravilhosa que diz aqui é a seguinte: ele estava morto, mas agora vive. É o maior exemplo de parábola de quem entrega a vida para Jesus e volta para ele. É recebido como filho amado. Você não vê nessa história o pai falar assim, por que você fez isso? Por que você fez isso contra mim? Por que você desperdiçou tudo? Olha o que você fez. Acorda. Olha só, tudo errado. Pelo contrário, fala que o pai recebeu ele de braços abertos. E ele reconheceu. Ele pediu perdão. Pequei contra Deus e contra o Senhor. E o pai recebe ele de braços abertos. Esse é o primeiro foco dessa história. Até aqui, se a pregação já terminasse aqui, estava boa. Por quê? Porque a gente falou de um ponto muito importante da vida com Deus. E a gente sabe que Deus, ele quer receber todos os seus filhos, assim como esse pai recebeu o filho pródigo. Ele quer receber os seus filhos perdidos, afastados, longe dos caminhos do Senhor, fora da comunhão. Ele quer receber de volta aqueles que abandonaram o compromisso, abandonaram o chamado. Escuta bem, Deus te chama de volta. Deus quer te receber de braços abertos. Ele tem um lugar separado, especial para você, de honra, porque você é filho. Não se contente de ser um empregado, um funcionário do Senhor. Não se contente de ser um frequentador de igreja, de ser um religioso. Mas busque abertamente no teu coração aquele lugar de arrependimento que Deus te recebe como filho e te abraça. Porque fora disso é tudo perca de tempo. Fora disso é a gente jogar o nosso tempo fora. Apresente-se diante do Senhor hoje. Assim como o filho falou para o pai, dê-me agora a minha herança. Faça agora o teu compromisso de reconciliação com Deus, de entrega, de assumir a tua identidade de filho. Porque o Senhor, ele te chama, ele te espera e ele corre na tua direção. Agora, o filho, mesmo entendendo e se arrependendo, não recobrou a identidade. Sabe por quê? Porque a identidade ela tem que ser dada por Deus. Ele entrou naquele ritmo de ser um trabalhador para o pai. Ele teve essa ideia, eu vou ser um funcionário. Mas o pai colocou nele a identidade de filho. Muitas das vezes, meus irmãos, a gente vê no meio cristão pessoas que se arrependeram, que sabem que é necessário ter Jesus na vida como Salvador, que sabem que um dia essa terra vai ser julgada e que todo joelho vai se dobrar diante de Jesus. E que precisa ardentemente no seu coração ser reconhecido como filho, mas decidiu ser trabalhador, mas decidiu ser religioso, mas decidiu ser frequentador de igreja. E não fala abertamente para o pai, eu quero ser teu filho. Mas achando que, muitas das vezes, e olha, irmãos,
Eu dou com muita gente fora da nossa igreja, pastores e tudo, e líderes. E às vezes, tem muita gente fazendo muita coisa para Deus, sem ser filho de Deus. Focando na sua performance, na sua eloquência, na sua capacidade, mas o coração está mais parecido com aquele que pede a herança. Nós precisamos receber de Deus uma nova identidade. A identidade de filho, de comunhão. Mas aí é que está a segunda parte da nossa mensagem. Você sabe por que que Jesus contou essa história? Por que que Jesus contou essa parábola? E antes dela, ele contou duas outras pequenininhas. Porque lá no versículo 1, diz assim, de Lucas 15, Jesus estava sendo criticado por estar rodeado de pessoas de má fama. Você sabia disso? Lá no versículo 15, olha aí na sua Bíblia, confere aí no versículo 1. Diz assim, ó, todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvir Jesus. Publicanos eram os cobradores de impostos. Abaixo deles, eu acho que só os cachorros de rua que tinha naquela época. Ou talvez o cachorro de rua estava acima deles ainda, na consideração dos religiosos da época, eles eram os piores pecadores que existiam. Então, os cobradores de impostos e os pecadores, você vê que eles separam eles, né? Tem a classe de pecadores e tem a classe de cobrador de impostos, que ainda é pior. Estavam reunidos em volta de Jesus para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei religiosos o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então, Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando encontra, coloca alegremente nos seus ombros e vai para casa. E ao chegar, diz, alegrem-se comigo, pois encontrei a ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende de verdade do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Um pecador que se arrepende de verdade tem festa no céu. Na sequência, ele fala o seguinte, no versículo 8, ou qual é a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma, não se acende uma lamparina, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la. E quando encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E aí, na sequência, ele conta a parábola do filho pródigo. O exemplo de um pecador que se arrepende. E como Deus trata um pecador arrependido. Com cuidado, com amor, dando nova identidade, dando lugar de honra. Mas precisa primeiro que o pecador se arrependa. Mas vamos aqui trabalhar um pouquinho esse texto, porque tem um ponto muito interessante, que é o seguinte, e eu já vi muito isso acontecer na igreja, irmãos. O pecador volta arrependido. E o pai recebe o pecador. Mas muitas das vezes, os irmãos não. Você percebeu na história? O filho mais velho ficou zangado e não quis participar da festa. O filho que ficou em casa, que estava na presença do pai, ficou zangado. Por que esse pecador voltou aqui? Já fez isso com alguém?
Para pensar. Fulano? Isso é pecador, Deus não vai salvar isso não. Não tem jeito mais. Sério, você já tomou o lugar de Deus alguma vez? Tentou decidir quem é salvo e quem não é? Talvez, né? Meus irmãos, a igreja é o exemplo desse filho, muitas das vezes. Porque eu já vi aqui nessa igreja, em outros tempos, quando pessoas se levantaram contra outros irmãos. Graças a Deus, Deus levou para ser tratado em outro lugar, porque aqui não deu certo. Mas aconteceu. De pessoas que tomaram essa atitude com pessoas que estavam vindo perdidos de um mundo cheio de pecados que precisavam ser cuidados e tratados pelo Pai. Você já foi numa igreja que aí, quando entra alguém que talvez tinha uma reputação, né, que se arrependeu, uma má reputação, e as pessoas, os crentes, né, os santão, olha assim, torce o nariz. Eu não me misturo com fulano. Eu não chego perto de cicrano. Por quê? Porque ele tem uma história. E eu sou santo. Santo dos santos habita em mim. Sou eu. Já viu isso? Eu já vi muito, gente. O irmão mais velho ficou zangado e não quis participar. Quantas vezes a igreja de Jesus falhou porque tomou a atitude do irmão zangado? Com pessoas que precisavam de cuidados serem tratados em situações onde o pai estava tratando. Meus irmãos, você sabia que 75% dos problemas que tiram pessoas da igreja, da presença de Deus, são causados pelos irmãos zangados? Você sabia disso? Outros 25% é o desânimo, é a frieza espiritual, é a falta de compromisso, é não querer se relacionar com pessoas, a pessoa acaba se afastando. Foco em outras coisas. Mas 75% dos desviados ou dos afastados de igreja são por causa dos irmãos zangados. E olha só que uma outra coisa que eu queria que você pensasse. Quando o irmão zangado coloca o argumento dele, ele diz assim: faz tantos anos que trabalho como um escravo para o Senhor. Cadê a identidade do irmão zangado? Não tinha. Ele se sentia como? Um escravo. Não tinha a identidade de filho. E nunca desobedeceu sua ordem, focado na performance, no que ele podia fazer. Não em quem ele era. Não na identidade que ele tinha. Mas ele se considerava um trabalhador. Nunca desobedeceu uma ordem sua. Aí olha só o que ele fala. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. Eu queria que você pensasse nisso aqui. O irmão dele não estava incluído na festa que ele queria fazer. A festa era com os amigos dele. Ele não disse assim: o Senhor nunca deixou eu e o meu irmão fazermos uma festa com os nossos amigos. Ele falou: eu e os meus amigos. O irmão, o filho pródigo, não estava incluído. Não fazia parte da festa dele com os amigos dele. E ele não quis fazer parte da festa do irmão com o pai dele. Você está entendendo o que Jesus estava expondo ali para aqueles religiosos, para aqueles fariseus? Aí olha o que ele fala assim, ó. Porém, esse teu filho desperdiçou tudo o que era do Senhor. Lembra lá no começo da história? Dividiu a herança entre os dois. E aqui ele está acusando que o filho gastou foi tudo, até a dele.
Já parou para pensar que às vezes quando as coisas dão meio que errado para nós ou para alguém, a gente tende a culpar terceiros? Ah, mas foi por causa disso. Ah, aquele trabalho não deu certo por causa daquilo. Ah, eu não dei certo com aquela pessoa por causa da pessoa, por causa disso. Sempre tem um motivo e alguém para receber a culpa das coisas. O filho pródigo, lá no fundo do poço, reconheceu: eu pequei. Eu errei. E por isso houve graça sobre a vida dele. Muitas das vezes, nós vivemos situações que nos faltam graça de Deus, porque a gente não reconhece. Eu sou culpado. Eu errei. Eu pequei. Senhor, perdão. Muitas das vezes falta isso para nós. Porque, às vezes, a gente tem essa mesma atitude. O teu outro filho que é o problema, não sou eu. O teu outro filho que gastou. O teu outro filho que errou. Eu e meus amigos que sofremos. Eu e meus amigos que não pudemos fazer a festa. Mas ele gastou tudo com prostituta. Aí ele fala assim, e agora ele volta e o Senhor manda matar um bezerro para ele? Deixa eu te falar uma coisa. Casa que tem comunhão entre irmãos, não tem divisão. Talvez briga entre irmãos separa, olha, e é coisa grave. Não sei se você já viveu isso na sua casa, mas é terrível. Agora, casa onde os irmãos se dão bem, né? Tem laços. Pensa numa casa abençoada. Mesmo que o pai ou que a mãe tenha algum problema, aquilo ali fortalece a união. Nós em Cristo somos esses irmãos. Nós precisamos estar fortalecidos. Olha para o irmão que está do seu lado aí. Será que ele é o filho pródigo? Será que ele é o irmão zangado? Ou será que você é o filho pródigo? Ou será que você é o irmão zangado? Qual identidade você tem? Qual que você prefere ser? Aquele que chegou no fundo do poço, mas reconheceu e recebeu a graça? Ou aquele que estava cheio de razão, mas nunca conheceu a graça do Senhor? Porque o zangado teve boa performance, fez tudo legal, mas ele falou, eu sou igual um escravo. O outro foi lá e falou assim, eu vou ver se ele deixa eu ser escravo, porque eu errei. E ele recebe a graça. Você sabe aquela oração que Jesus ensinou para nós? Ele diz assim, Pai nosso que estás no céu. O pai é de quem? Mas o filho é de quem? É teu, né? Que é assim que a gente fala, teu filho. Não foi assim que ele falou? O teu filho gastou tudo. Quando a gente ora, a gente fala Pai Nosso. Mas na hora que a gente vê o irmão fazer errado, o teu filho. A tua filha ali, ó, Deus. Vale nada. Problema. Ué, mas peraí. Se a gente tem o mesmo DNA espiritual, não é o teu filho, Deus. É o meu irmão. É a minha irmã. A Bíblia fala que nós somos irmãos em Cristo. Agora, quando a gente aponta para alguém e fala o teu filho, é porque a identidade dele é diferente da minha. Porque se ele tem um pai e eu tenho outro, tem que saber qual dos dois está certo agora. Você está entendendo? Meus irmãos, aqueles líderes religiosos estavam cheios de hipocrisia e religiosidade e autojustiça, ao ponto de dizer que Jesus estava rodeado de pecadores, cobradores de impostos. A gente sabe na história que Jesus, ele curou, ele perdoou gente em pecado de adultério, prostituta, ladrão na cruz. E aí que eu falo para você, o que é a nossa autojustiça? O que é o nosso senso de quem merece e quem não merece? Como é que a gente pode se colocar no lugar de julgamento?
Jesus fugiu dos religiosos da época. É claro que a Igreja do Senhor, ela requer de nós um senso de responsabilidade e compromisso com a justiça e com a verdade de Deus. Mas, principalmente, ela requer de nós o maior preço, que é a misericórdia. Oh, mas peraí, misericórdia é um preço? É um preço a ser pagado. Por quê? Porque Jesus na cruz pagou um preço para ter misericórdia dos pecadores. Você sabe o que significa isso? É o pai receber o filho que gastou toda a sua herança, recebe ele de novo dentro da herança, do que sobrou. E o outro filho cobra, será que é o retorno? Será que é só porque o filho errou? Ou será que agora a herança que o pai tinha, que supostamente era para ser só dele, lembra que o pai fez divisão? Metade do outro, a outra metade que sobrou era do filho que ficou em casa. Mas se o pai recebeu ele de volta, será que o outro não estava bravo? Agora o que era meu vai ter que ser dividido com ele? O que você acha? Será que era simplesmente só um bezerro gordo que ele estava reclamando? Ou será que, por ser recebido com um anel no dedo, sandália nos pés e as melhores roupas, o pai estava dizendo que ele estava morto e agora ele viveu? Ou seja, está de novo no rol da herança. Meus irmãos, é assim que Jesus faz conosco. É assim que Jesus faz com você. Talvez você jogou a tua herança fora. Talvez você abriu mão do teu chamado. Talvez você abriu mão do teu ministério. Talvez você abriu mão da salvação em Cristo por causa de enganos e ilusões desse mundo. Mas Jesus te chama de volta para receber 100% da herança celestial que Ele tem para você. Te chama de volta para receber 100% das bênçãos que Ele tem para derramar sobre a sua vida, nesse tempo e no vindouro. Só precisa de uma atitude. Eu reconheço, Senhor. Eu preciso da Tua graça. Eu preciso da Tua misericórdia. Perdoa-me. E me recebe de volta, Senhor. Meus irmãos, é muito mais aqui dentro do coração e na mente, do que atitudes, do que realizações. Porque tudo aquilo que a gente faz e realiza com a intenção correta, com o coração no lugar certo, Deus recebe. Mas tudo aquilo que a gente faz no modo automático, por fazer, porque precisa ser feito, é o trabalho do escravo, da falta de identidade. Eu sirvo a Deus porque Deus me salvou, e porque Ele é o meu Pai, e porque eu assumo a missão dEle como minha, por amor e pela graça que eu recebi. Agora, se eu sirvo a Deus porque eu quero receber a herança, se eu sirvo a Deus porque eu quero as bênçãos, se eu sirvo a Deus porque eu tenho medo do inferno, aí a coisa muda de figura. Jesus contou essa parábola para que aqueles homens religiosos e nós entendêssemos que é muito mais uma questão de identidade, de arrependimento, do que uma questão de fazer coisas. O Senhor, aquele que a gente ora, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. É o mesmo que é o meu Pai, é o teu Pai, é o teu Deus, é o teu Senhor e o meu Senhor. Como que a gente vê, às vezes, no mundo cristão, atitudes tão diferentes de irmãos que servem o mesmo Deus, o mesmo Senhor e o mesmo Pai. Parece que a Bíblia fala duas línguas diferentes, duas ideias diferentes. Para encerrar, meus irmãos, quando a gente serve a ceia do Senhor,
eu abrir aqui. Ixi. 1 Coríntios 11, irmão. Vai lá. Abra sua Bíblia aí. Primeira Coríntios 11, do versículo 23 em diante. É instrução para ser do Senhor. A gente lê geralmente, quase todas as vezes que a gente ministra a ser do Senhor, a gente lê isso aqui para relembrar, né? E a gente poder ter reverência na ceia, como o apóstolo Paulo deixou aqui ensinado para nós. Ele começa dizendo no 23, pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, comeu o pão e, tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois de cear, tomou o cálice e disse, este é o meu cálice na nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo do Senhor e o sangue do Senhor. Examine-se, pois, cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Pois, agora, presta bem atenção no versículo 29, diz assim, ó, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Repete comigo isso aqui para você gravar. Vamos lá. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Você vai aprender a discernir o corpo do Senhor. Amém? Por quê? Porque isso é para a nossa vida em comum. Você precisa aprender a discernir a cabeça? Quem é o cabeça do corpo? Hã? Jesus? A Bíblia não fala que ele é a cabeça e nós somos o corpo? Quem é o cabeça? De novo, quem é a cabeça? Sem dúvida, não precisa discernir não, tá certo isso aí. Definido, não é? Quem é o corpo? Se você não entender que não é esse teu filho, que o pai é nosso, mas o filho é teu, se você não aprender isso, você não discerne o corpo. Todo aquele que causa dissensão, divisão, desarmonia no corpo de Cristo, fofoca, calúnia, problema, confusão entre irmãos, está em pecado e não discerne o corpo de Cristo. Não pode tomar ceia. Todo aquele que faz separação, que trata a obra de Deus com religiosidade, com performance, sem comunhão verdadeira do Espírito entre os irmãos, que não sai do seu lugar de conforto para alcançar a vida de alguém, para abençoar a vida de alguém, para ministrar sobre a vida de alguém quando é preciso, não discerne o corpo do Senhor. E aí ele continua dizendo, por causa disso, muitos de vocês estão doentes e alguns até já partiram. Às vezes a igreja do Senhor está doente espiritualmente, por não discernir o corpo. A gente acha que a gente tem a presença de Deus, tem a habitação do Espírito, mas na verdade a gente está como uma cápsula vazia, porque a gente não discerne o corpo de Cristo. Isso aqui está falando, não é daquele pão e daquele cálice que a gente põe na mesa. Aquilo ali é a representação. Mas o corpo místico de Cristo, ou seja, espiritual, é a igreja. Somos eu e você. É o irmão que está do seu lado. Mas, às vezes,
Aqui não acontece isso não, tá, gente? A gente fica como irmão zangado. Deixa aquele irmão para lá. Vou viver minha vida. Vou fazer a festa com meus irmãos, meus amigos. Irmãos, no corpo de Cristo não há dissensão, não há separação. Somos todos um. Imagina você, o irmão que vai embora do corpo de Cristo, por causa de uma atitude sua, ou nossa, ou de um grupo. Irmãos, o corpo fica incompleto. Porque o corpo dessa igreja são aqueles que Jesus determinou e chamou para fazer parte da comunhão. Deixa eu falar uma coisa bem séria com você, mas eu queria que você pudesse aprender isso para você ensinar isso. Ok? Essa palavra de hoje, eu creio que ela é um ensinamento para a gente viver melhor a nossa vida com Cristo. A noiva, presta bem atenção nisso. A noiva tem compromisso. Ela está esperando o noivo para casar. É a igreja do Senhor. A Bíblia nos classifica o nosso conjunto, o nosso ajuntamento, a comunhão da igreja. Você individualmente, você não é noiva, você é filho. Fala aí, Vini, ainda bem que eu não sou noiva, sou filho. Hã? Paulinho, né, Léo? Pensou, você fosse a noiva? Não pegava bem, né? Não dá para você ser a noiva, né? Os homens barbados desses. Você é filho. Daphne, você sozinha, você não é a noiva, você é filha. Mas quando a gente está reunido aqui, o poder da comunhão, a gente forma um só corpo. E esse corpo é a noiva de Cristo. E ele tem um compromisso com essa noiva, que ele vai vir para buscá-la. Ele tem um compromisso com essa noiva, na bodas do Cordeiro, que vai ser realizada no céu, que é o casamento. Nunca mais a igreja vai se separar de Jesus. Vai ser uma comunhão eterna. Ok? Então, repete comigo, a noiva tem compromisso. A prostituta não. E a Bíblia fala que vai ter uma grande prostituta no final. A prostituta que o filho pródigo foi lá se envolver, acabou com tudo que ele tinha. A noiva de Cristo se mantém pura e adornada, enfeitada, embelezada pelo Espírito Santo. O compromisso com Deus na comunhão do corpo faz com que você se torne mais bonito. Faz com que você se torne mais completo, mais abençoado. Ainda que você já gastou, já desperdiçou tudo que Deus te deu, Ele te restaura. Ele te reestabelece. Mas tem que ter compromisso. Tem que ter arrependimento. Tem que ter comunhão.